Olá pessoal, eu sou o professor William e hoje iremos fazer aí a nossa quarta aula, abordando o tema análise combinatória e probabilidade. Nessa aula, iremos demonstrar a segunda parte do teorema do princípio fundamental da contagem, tá? Que é uma parte assim essencial, tá? É o alicerce, digamos, dos métodos de contagem da análise combinatória, tá? Essa parte B, exclusivamente, ela é a parte mais usada nos problemas de análise combinatória, porque é essa que vai abordar aqueles elementos que são distintos, tá? Em uma determinada situação problema, tá bom? Então vamos lá, ó. A formalidade do enunciado, né, da definição do princípio fundamental da contagem da parte B, ela é da seguinte forma: consideramos um conjunto A com M elementos, e esse M tem que ser maior ou igual a 2. Ou seja, eu não posso considerar um conjunto A que tenha um elemento. Não posso. Eu tenho que estar considerando sempre um conjunto A que tenha 2 ou mais elementos. Beleza? Então, o número de R-uplas ordenadas, que são sequências de R elementos, a gente já viu isso na aula passada, formadas com elementos distintos 2 a 2 desse conjunto A, é dado por esse produto, tá? M vezes M-1 vezes M-2 vezes M-3, isso vai acontecendo até um último fator que vai ser dado pela expressão M menos R menos 1, tá? Sendo que esse R, ele é o tanto de conjuntos, né, que você aplicou o produto cartesiano. Lembrando que esses conjuntos têm que ser iguais, nesse caso aqui, do princípio fundamental da contagem. Não é distinto, igual nós tínhamos lá o conjunto que ia de A a Z no princípio fundamental da parte A. Tá? E por que são R conjuntos? Porque a gente está querendo produzir uma sequência com R elementos. Então, vou aplicar esse conceito R vezes. Tá? Bacana. E isso aqui também vai ser já, né? Vou dando spoiler aí. Quando a gente chegar em fatorial, na definição de fatorial, isso aqui, né, essa última expressão, ela tem que ser o número 1. Tá? Ela tem que ser o número 1, que aí você vai estar fazendo o fatorial do número m. Tá? Isso a gente vê com calma um pouco mais adiante. Quantos fatores tem nesse produto? Né? Tem exatamente R fatores. Tá? Nesse produto aqui existe R fatores. Beleza? Show. Aí vem a segunda parte da definição, né? Para formalizar tudo o que está sendo pedido aí. Bom, se o conjunto A ele é dessa forma, né, de A1, A2, A3, até um AM, então até aí a gente já sabe que A ele é finito, o último elemento é AM, é um conjunto finito, e o número de elementos desse conjunto é exatamente a quantidade de M elementos. Tá? Beleza. O número de sequências do tipo A, I, A, J, né, aí vem um monte de termos até um AK, um possível AK, que seria o último termo, ele seria uma sequência de R termos, essa sequência aí. Tá? O AI é o primeiro, o AJ o segundo, o AK seria o Résimo termo. Beleza? Com AI, AJ e todos os termos, né, que estão aí entre esses valores, até o último AK, pertencente ao mesmo conjunto A. Eles têm que pertencer exatamente ao conjunto A. Por quê? Porque eu estou analisando apenas em cima de um conjunto, o conjunto A. Tá bom? Então, essas sequências de R elementos, cada um dos R elementos da sequência tem que ser exatamente elementos do conjunto A. Beleza? E aí, ó, esse A ao contrário, ele é o símbolo de qualquer, né? Ele significa qualquer, ó. Para qualquer, IJ
e todos os índices dos outros termos até o índice K, que é o índice do último termo, pertencente a esse conjunto, que vai de 1 até M, tá? Que é exatamente os índices dos termos do conjunto A, tá? Dos elementos do conjunto A. Então, se essa sequência aqui ela é formada por elementos do conjunto A, então quer dizer que cada termo AI, AJ, AK e entre outros tem que seguir esses índices aqui. Beleza? Tem que ser assim. E aí, como esse problema ele é um problema que quer coisas distintas, então, nessa sequência aqui, você não pode ter o AI, o AJ e os outros termos, até o AK, o final, iguais. Né? Todos têm que ser diferentes. E se eles são diferentes, os índices também são diferentes. Tá? O valor que você tem para I, para J, para todos os outros e até mesmo para K no final, eles têm que ser exatamente diferentes. Tá? Beleza? E o número de sequência desse tipo é igual à cardinalidade do conjunto A elevado a R. O que é o conjunto A elevado a R? É você pegar o conjunto A, cartesiano A, cartesiano A, cartesiano A, isso R vezes. Então, quando você faz esse produto cartesiano sempre com o mesmo conjunto, R vezes você pode representar essa operação como sendo A elevado a R. Beleza? É uma espécie de potenciação de conjuntos. Bom, e ainda, né, lógico, a cardinalidade desse conjunto subtraída das devidas repetições, porque a gente não quer elas. Tá? A gente tem que subtrair essas coisas. E aí é que tá, como subtrair essas coisas, tá? Como? Aí a gente vai usar o lema 2, que já definimos em outra aula aí no começo. Bom, sequência com R elementos, é essa sequência aí. E aí a demonstração. A primeira coisa que vamos fazer é A cartesiano A. Tá? Estou usando a aplicação aí do produto cartesiano entre dois conjuntos para iniciar a nossa demonstração. Então eu tenho aqui M colunas por M linhas, né? Uma vez que a cardinalidade de conjunto A é exatamente igual a M. Então eu vou ter M linhas e M colunas. Daí eu posso, né, substituir A cartesiano A por A ao quadrado. Show de bola. Posso fazer isso. E também, né, definir aqui as minhas sequências, as minhas duplas. Sequência de dois termos, ó, usando o produto cartesiano. Definir quantos elementos eu tenho aqui nessa tabela. Bom, pelo lema 1, é basicamente multiplicar o número de colunas vezes o número de linhas. Então, M colunas vezes M linhas. O número de elementos que eu tenho aqui, de sequências de dois elementos, é exatamente igual a M ao quadrado sequências. Só que nesse lema, nesse princípio fundamental da contagem, a gente não está querendo os números com repetição. Então você vai excluir a diagonal. Tá? E quantos elementos tem na diagonal? Bom, tem exatamente M elementos. Tá? Vai ter exatamente M elementos. Porque é um para cada linha. Se eu tenho M linhas, então eu tenho M elementos na diagonal. Mas uma outra abordagem que a gente pode pensar é essa que está sendo falada aqui. Ó. Note que essa tabela tem M linhas por M colunas. E contém assim, né, todos os elementos do conjunto A cartesiano A, que é o nosso A ao quadrado. Em cada uma das M linhas, há ou existe M menos umas possibilidades de combinação, de modo que os dois termos sejam distintos. Tá? Isso é importante. Para o termo A1, eu vou ter aqui M combinações. Ó. A1 com A1, A1 com A2, A1 com A3, A1 com A4, até A1 com AM. Então eu tenho M combinações para o termo A1, para essa linha do A1. Só que eu não quero o termo que é igual. Então quantos que eu tenho? Bom, eu tenho então M menos 1. Se eu tinha M, tirei 1. Então agora eu tenho M menos 1 as possibilidades.
Quantos que eu vou ter na linha 2? Exatamente a mesma coisa. M menos uma possibilidade. Na terceira, na quarta, na quinta, mantém-se a mesma coisa até o final. Você vai ter sempre M menos uma possibilidades em cada linha. Se eu fosse somar todas as linhas, então eu criaria uma soma da forma M menos 1 mais M menos 1 mais M menos 1. E isso vai até quantas vezes? Bom, vai até M vezes. Eu vou ter M parcelas iguais a M menos 1. E essa soma de parcelas iguais, você pode definir como um produto, sendo M vezes M menos 1, tá? Que é o que foi demonstrado aí no nosso lema 2. Tá bom? Então, assim, existe M vezes M menos 1 possibilidades, tá? Possibilidade de sequências duplas distintas, com termos distintos, quando você aplica o produto cartesiano em dois conjuntos, tá? Em dois conjuntos. Lembrando que a gente está querendo ir para R conjuntos. A gente quer generalizar isso. Bom, então, refletindo um pouco sobre o que foi falado, veja, sabendo que existe M vezes M menos 1 possibilidades sem repetição, sabendo disso, podemos definir um conjunto E3 menos 1, que seria o nosso conjunto E1, que tem essas possibilidades, tá? Essas possibilidades, como sendo seus elementos. E, consequentemente, sua cardinalidade, que é a quantidade de elementos desse conjunto E, será dada por M vezes M menos 1. Tá? Beleza, entendi isso. Por que é E3 menos 2? Né? E1. Por quê? Veja, esse 3 aqui, quando a gente for generalizar para chegar lá no conjunto R, rapidamente, esse 3 é exatamente quantos conjuntos já trabalhamos para gerar esse conjunto E, que é chamado aqui de conjunto das diferenças. Né? Um conjunto que vai ter as diferenças aí. Então, esse 3 são 3 conjuntos. Tá? A gente já vai fazer aí essa aplicação em cima do terceiro conjunto. Aplicamos 2 a cartesiano A, geramos o conjunto E1. Tá? Geramos esse conjunto E1. Esse conjunto E1, que a gente vai chamar de 3 menos 2, posteriormente, esse conjunto ele vai ser aplicado mais um produto cartesiano em cima de outro conjunto A. Tá? Em cima de outro conjunto A. E aí, no caso, eu vou ter, portanto, podemos dar continuidade à demonstração, definindo o E1 cartesiano A. Tá? É o próximo passo a ser feito. É o conjunto das diferenças, tá? Vezes o conjunto A de novo. E aí, tomando como base o lema 2, a gente pode definir o seguinte: como que vai ser essa tabela do conjunto E1 cartesiano A? Ela vai ter a quantidade de linhas exatamente igual a quantidade de elementos do conjunto E1, ou seja, M vezes M menos 1. Tá? Então vai ser a quantidade de linhas. E colunas vai ser exatamente a quantidade do elemento A. Então é uma tabela de M colunas por M vezes M menos 1 linhas. Beleza? Beleza. Então, aplicando isso de novo. E aí, eu quero que você já suponha, né, que todos os conjuntos de diferenças serão desse tipo, EP, onde o P vai variar de 1 até R menos 2. Tá? Já explico porque até R menos 2. Nesse caso aqui é E1, é o primeiro conjunto das diferenças que a gente tem. O primeiro conjunto cujos elementos não são repetidos. Tá? É o primeiro. Então, vamos dar sequência. Então, temos aqui, aplicando E1 com cartesiano A, de novo, eu vou ter aqui M vezes M menos 1
linhas por m colunas. Essa tabela aqui. Bom, então, encontrando aqui rapidamente as sequências, né, agora triplas, ou seja, de 3 elementos, porque estou aplicando em 3 agora, né, em 3 conjuntos, ou a terceira vez que eu aplico o produto cartesiano, tá? Ó, muito fácil, é só simplesmente copiar o elemento da linha e atribuir um elemento da coluna à direita, tá? E aí, eu gero todos os elementos desse conjunto aí, que é E1 cartesiano A. Só que elementos desse conjunto, né, alguns deles são repetidos. Né? Alguns deles aqui são repetidos. Por exemplo, esses dois primeiros, ó, o A1 com A1 e o A2 com A2. Eles são repetidos. Tá, mas assim, quantos elementos existem, né, nessa linha? Bom, existe M elementos. Tá? Eu tenho aqui o elemento A1, A2, que são combinados com A1, com A2, com A3, até o AM. Então, eu vou ter M sequências de 3 algarismos que são combinadas aqui, tá? Usando esse termo e todas as colunas aqui. Então, assim, eu tenho M possibilidades. Duas delas, a gente não vai usar porque repete. Duas. Tá? Que se você lembrar lá da aula 1, eu disse para vocês, né? Que a quantidade de colunas menos a quantidade de termos que você tem aqui, ó, esse elemento. Então, veja, eu tenho m colunas menos 2 termos que eu tenho nessa sequência. Então, a quantidade que eu vou usar vai ser m menos 2. Tá? Que vai ser essa parte em branco aqui. M possibilidades que eu tinha, menos 2 que são repetidas. O resultado disso são as não repetidas que eu quero. E isso vai acontecer para todas as linhas. Tá? Ó, aqui está dizendo a sequência A144 está, né, implícita. Aí todas as linhas vão seguir esse mesmo processo. Tá? E aqui essa sequência AM, AM-1, AM-1, está implícita também aqui. Sendo assim, né, a gente pode declarar que para cada linha existe M-2 possibilidades. Quantas linhas eu tenho? Bom, eu tenho M vezes M-1 a linha. Então eu vou multiplicar a quantidade de linha pela quantidade de colunas. Né? Basicamente. Tá? Então assim, ó, refletindo sobre. Note que essa tabela tem M vezes M-1 linhas por M colunas. Em cada uma das M-1 linha, existe, tá? Ou há M-2 possibilidades de combinação, de modo que os dois termos sejam distintos. Tá? De modo que os termos, na verdade, 2 a 2 sejam distintos. Sendo assim, temos M vezes M-1 vezes M-2 possibilidades de combinação, né? Usando o conceito do lema 2. Tá? Que foi provado isso. Tá? Beleza? Então, veja, já está conseguindo construir aquele produto que foi apresentado para a gente lá na definição do teorema aí, do princípio fundamental da contagem, parte B. Então, continuando a fazer isso, agora, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar imaginar como seria o nosso conjunto E2, que é o conjunto das diferenças após essa aplicação que fizemos agora. Tá? Então, sendo assim, essa expressão M vezes M-1 vezes M-2 representa a cardinalidade, ou seja, a quantidade de elementos do conjunto das diferenças E2, onde esse 2 ele nada mais é do que, né, a gente pode pensar em uma próxima aplicação, 4 menos 2. Tá? É o que eu iria usar agora. Qual seria o próximo passo? Eu pegar esse conjunto E2, que possui M vezes M menos 2 vezes M
m vezes m menos 1 vezes m menos 2 linhas e multiplicar de novo, né, o produto cartesiano aí em cima do conjunto A, né, sobre o conjunto A. Então, eu teria uma tabela de m colunas por m vezes m menos 1 vezes m menos 2 linhas. Tá? E esse cara aqui, ó, esse 2, ele seria um 4 menos 2, por quê? Porque esse quarto seria a quarta aplicação que eu estaria fazendo em cima do próprio conjunto A. Tá? Então, sendo assim, a gente já pode generalizar isso, tá? Para o último conjunto, que é o conjunto R. Como? Sabendo que o último conjunto a ser relacionado, a última vez que eu vou aplicar, a résima vez que eu vou aplicar o produto cartesiano em cima do conjunto A, o conjunto de diferença que vai estar lá para eu aplicar é exatamente aquela aplicação que eu estou fazendo, que é a aplicação R, menos 2 unidades. Sempre. Tá? Sempre. Esse padrão se segue. Então, sabendo disso, a gente já vai direto para lá. Ó. Vai generalizar a coisa. Beleza? Então, assim, quantos elementos, né, vai ter esse conjunto das diferenças ER-2? Quantos? Bom, sabendo que o último conjunto tem R elementos, né, na verdade, sabendo que esse E é um conjunto das diferenças gerados pela aplicação de R-1 vezes o conjunto A, tá? Então, a sequência gerada por essas aplicações são sequências que têm exatamente R-1 termos. Então, por isso que vai até o R-1 aqui. Beleza? R-1 aqui. E aí, existe uma relação entre os termos, tá? Da aplicação, né? Porque aqui ficaria como se fosse o termo A elevado a R-1, tá? Que seria aí a penúltima aplicação em cima do conjunto A. E aí você tem aqui, ó, R-1 como sendo o primeiro. Aí eu tenho o R, que é um padrão que se segue, isso dá para a gente perceber no começo da demonstração. Né? Esse R dá para saber que aqui é um R. E aqui é exatamente R mais 1. Eu vou até voltar aqui para a gente entender esse conceito aqui e não passar vago. Veja, essa aplicação aqui é a terceira. Então é como se eu estivesse fazendo o A ao cubo aqui. Então eu tenho o número 2 aqui. O que é esse 2? É a aplicação que eu estou fazendo, que é 3, tá? Menos 1. E é por isso que lá na résima aplicação, esse A aqui vai ter R menos 1. Tá? Aqui é a terceira, então 3 menos 1, aqui fica o número 2. Bom, aqui é a terceira, então aqui é 3. Tá? Então lá na résima aplicação, que é onde a gente está agora, esse cara aqui vai ser exatamente o valor R. Tá? E a mesma coisa aqui, o 4 ele é o quê? Ele é 3 mais 1. Como aqui é a terceira aplicação, então é 3 mais 1. É a terceira aplicação mais uma unidade. Quando eu estou lá na résima aplicação, que é essa generalização aqui, então aqui vai ser R mais 1. E isso se mantém, tá? Importante perceber também, voltando aqui, ó, esse termo que subtrai o M aqui na última linha, A, M menos 1, esse número 1 que você está subtraindo ali, é exatamente esse número aqui, ó. Exatamente esse índice do meu conjunto de diferença. Então, quando eu gero o conjunto de diferença E2, o número que vai estar aqui embaixo, né, a quantidade de linhas, será, né, AM, o último termo aqui, a última linha será AM, vírgula, AM menos 1, vírgula, AM menos 2. Tá? Porque eu vou ter M vezes M menos 1 vezes M menos 2 linhas.
tá? Beleza. Então, é disso que sai, tá? Ó, esse R-2 aqui é exatamente aquele R-2 que está sendo subtraído aqui embaixo da letra M, lá no na última linha, tá? E aí a gente faz as sequências de R termos. É só acrescentar o elemento, ó, tá? Importante, quantos, né? Quantos elementos tem essa sequência? Quantos elementos tem em cada linha? Quantos? É só você subtrair o número de colunas, que são os elementos do conjunto A, menos a quantidade de termos da sequência que você tem aqui, ó, em cada linha. Quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho R menos 1 termos. Então, fazendo essa subtração, o resultado disso são as possibilidades que eu quero. As possibilidades que são diferentes, tá? Que tem termos diferentes. São as sequências de R elementos, as chamadas R uplas, que possuem termos diferentes. Quantas são? Bom, vai ser M menos R menos 1. Exatamente isso a quantidade. É dada por essa expressão. E isso vale para todas. Ó, vale para todas. Tá? Todas as linhas seguem esse padrão. Até a última. Sendo assim, né, pelo lema 2, a gente pode simplesmente multiplicar as possibilidades que você tem em cada linha pela quantidade de linhas. Você já pode fazer isso pelo lema 2, que a gente aprendeu. Então, ó, refletindo. Note que nessa tabela tem M vezes M menos 1 vezes M menos 2 vezes M menos 3 e assim sucessivamente, até chegar em M menos R menos 2. Temos essa quantidade de linhas nessa coluna, nessa tabela. E temos também M colunas nessa tabela. Tá? Em cada uma dessas linhas existem M menos R menos 1 possibilidade de combinação, de modo que essas sequências não tenham termos semelhantes, termos iguais, tá? Não tenham. Sendo assim, né, podemos transformar essa soma, né, de possibilidades, que é ó, M menos R menos 1 possibilidade na primeira, somada com M menos R menos 1 possibilidade na segunda linha. Essa soma de parcelas iguais a gente pode simplesmente multiplicar, né, a quantidade de linhas por a quantidade de possibilidades não repetidas. A gente pode fazer isso usando quem? O lema 2. Ficando então esse formato aqui, ó, o produto nessa forma. E aí, esse M menos R menos 2 aqui, ele pode ser incluído, né, na nossa reticências, né, no meio aí desse produto. Ficando então, ó, esse formato que é exatamente o formato apresentado pela definição do teorema aí, tá? Sendo assim, a gente prova que realmente é dado daquela forma a aplicação fundamental desse teorema quando a gente quer coisas distintas, tá? Então aí vem o exemplo de aplicação. Quantos números com 4 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3 até o número 8? Como resolver esse problema? Vamos usar a parte B do princípio fundamental da contagem. Como é? Bom, é só para pegar aquele produto que chegamos, tá? E aplicar ele. Só que existe uma coisa aqui. Quantos... o nosso conjunto, né? Conjunto A, ele será um conjunto de 8 elementos. Então a gente já sabe que o M, que era a cardinalidade daquele conjunto A genérico da demonstração, nesse exemplo vale 8. M é igual a 8. Tá, mas quanto que é o R? Bom, se eu estou querendo 4 algarismos, tá? Um número com 4 algarismos, então vou ter que aplicar 4 vezes essa definição que fizemos agora. Então, aplicando 4 vezes,
essa definição, a gente tem, tá, que o R é 4. Tá? O R é 4. Então, vai ficar dessa forma aqui. Se supor A igual a B igual a C igual a D, e todos igual a isso aqui. Então, os elementos de A cartesiano, B cartesiano, C cartesiano, D, seria, digamos, um A, né, elevado à quarta. Tá? Poderia ser representado dessa forma. Se subtrairmos a diagonal desse conjunto A quarta e as outras, lógico, as outras diferenças, as outras sequências que possuem termos semelhantes, tá? Não, na verdade, não é só a diagonal aqui, mas tem outras. Se fizéssemos isso, encontraríamos sim esse valor aqui. Mas como a gente já sabe do processo, né, do princípio multiplicativo da contagem parte B, que estuda esses valores distintos, então a gente já pode, né, declarar aqui, que vai ser 8 vezes 8 menos 1 vezes 8 menos 2 vezes 8 menos 3. Veja, é um produto de 4 fatores, porque eu estou aplicando 4 vezes, uma vez que eu estou querendo um número com 4 algarismos. Tá? O meu M vale 8, porque é exatamente a cardinalidade do meu conjunto, representado pelos dígitos que me deram para resolver esse problema. Então, é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Tá? Existe uma semelhança aí, tá? No conceito de fatorial, né? Se isso continuasse até o número 1, por exemplo. Eu estaria fazendo fatorial de 8. Bom, mas aqui é até 4. Então, fica 8 vezes 7, 56, vezes 30, que é 6 vezes 5, que dá exatamente 16.680, tá? Gente, por trás disso, o que tem? Por trás de tudo isso, para fechar, você tem que saber exatamente quantas possibilidades, né, a gente tem que usar em cada uma das casas decimais. Tá? É uma análise e um resumo de tudo isso. Isso é a prova de que dá certo, o que vamos falar agora. Tá? A gente acabou de provar. Se eu quero um número que possui 4 dígitos, então eu posso fazer, né, 4 linhas aí. E aí, quantos números eu tenho, né, aqui na primeira opção? Eu vou ter 8 possibilidades, porque eu tenho 8 números para colocar aí. Uma vez que eu coloco uma aí, eu não posso mais repetir, porque o problema não está falando que eu tenho que repetir. Ele quer distintos. Então, as possibilidades que eu tenho para a segunda ordem desse número aqui, é 7 possibilidades. E aí, sucessivamente, né? Aqui eu vou ter somente 6 e aqui eu vou ter somente 5. E aí, quando eu multiplico essas possibilidades, eu chego exatamente em 1680 possibilidades, ou seja, números. Tá? Então, é daí que surge esse conceito, né, de você sempre decair uma unidade e fazer o produto das possibilidades de cada ordem, né, dessas linhas aí. Tá? Então, fica provado e espero aí que vocês tenham, né, entendido por que a gente usa isso e quando que a gente vai usar isso. Tá? Eu vou voltar a falar quando a gente estiver falando sobre resolvendo problemas. Vou voltar a falar disso. Tá? E por fim, é isso. Tá? De novo, espero que vocês aí tenham gostado. Tá? Dou aqui o meu obrigado àqueles que assistiram e àqueles que também, né, começaram a assistir aí. E lógico, deixem, né, o like caso vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e compartilhe aí o vídeo, tá? Caso você achou interessante a parte da demonstração, tá?
Normalmente quem gosta de demonstração é a galera que realmente gosta de exatas, né? A galera que não gosta, ele quer fazer o resumão e enxugar e entender o que faz ali, tá? O resumão é isso, é no final você entender as possibilidades de cada uma das ordens desse número de 4 termos, né? Primeira ordem, segunda, terceira, quarta e quinta, e resolver, calcular o produto disso. Isso é o resumão. Mas a demonstração para quem realmente quer mexer com alguma área de exatas é muito válida, tá? E aí deixa seus comentários, tá? Sugestões, né? Momentos em que não entendeu, por que isso, por que aquilo, que eu vou estar respondendo para vocês aí, tá? Então, um abraço a todos e até agora as próximas resoluções de problemas e depois então gerando e tentando compreender as fórmulas da onde vem, né? As fórmulas de arranjos, né? O conceito de fatorial, o conceito aí de combinações, tá? Tudo em cima do princípio fundamental da contagem. Tá bom? Abraço a todos.